Jesus, ele nos dá instruções importantes em sua palavra sobre como podemos manter a vigilância nesse período em que nós estamos aguardando pelo seu retorno. Em Lucas capítulo 21, dos versículos 34 a 36, ele diz assim: E olhai por vós para que nunca aconteça que os vossos corações se encarreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Então Jesus aqui está advertindo os seus discípulos sobre o perigo da negligência espiritual. O crente não pode ser negligente. Ele tem que manter a vida de acordo com as regras da palavra de Deus. Olha que o Senhor diz: olhai por vós. Isso está dizendo uma necessidade de vigilância constante. Os crentes não devem permitir que os seus corações se tornem pesados na busca desses prazeres mundanos. E ele fala sobre a glutonaria, que é comer excessivamente, porque isso nos faz pecar contra o nosso próprio corpo. E isso gera um mau testemunho diante das pessoas. Fala sobre a embriaguez, que são as bebidas alcoólicas. A Bíblia não dá respaldo algum para que o crente possa estar bebendo, consumindo essas bebidas. Quando fala que Jesus e os seus discípulos, eles bebiam vinho, é o suco da uva, não aquele processo fermentado que gera o álcool, né? E a pessoa bebe e acaba se embriagando. Toda forma de desequilíbrio não está ligada com a palavra de Deus. Então, o Senhor fala também sobre as preocupações da vida diária. São as ansiedades pelo dia de amanhã. Tem pessoas que só vivem pensando no dia seguinte. Ela não consegue viver o presente. Ela vive em ansiedade. Isso gera um mal tão grande ao coração. Isso eu falo, não são as pessoas do mundo apenas, mas são os cristãos. Os cristãos, eles têm que ter paz no coração, sabendo que o Senhor, ele vai prover todas as coisas. Isso não significa que nós não podemos planejar nossa vida. Temos que planejar, mas a ansiedade, viver no outro dia, isso é extremamente prejudicial. Então, o Senhor, ele fala várias vezes em sua palavra contra a ansiedade dessa vida. Porque todas essas coisas podem adormecer a nossa percepção espiritual. Quando nós estamos focados, né, nessas três áreas, principalmente. Então, aquele dia está falando sobre a volta de Cristo e também sobre o juízo que virá sobre o mundo. Para que esse momento não chegue de surpresa, encontrando muitos despreparados. Porque quando Jesus ele voltar, a igreja vai estar pronta. Ela não vai ficar se preparando, ela já vai estar pronta. E nós vemos essa declaração na palavra de Deus. Os apóstolos, eles ensinam sobre isso. Então o versículo 35 diz: porque virá como um laço sobre os que habitam na face da terra. A vinda de Cristo vai ser repentina, como uma armadilha para o mundo, um laço. E vai pegar de surpresa todos aqueles que não estiverem espiritualmente atentos. Isso não se aplicará apenas a um grupo específico, mas a todos os que habitam na face da terra. E essa é uma advertência que mostra que o Senhor afetará toda a humanidade. Os despreparados serão tomados de assalto, sem possibilidade de fuga. Versículo 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então aqui o Senhor está reforçando a necessidade de vigilância em todo o tempo, de uma vida de oração como forma de permanecer espiritualmente preparado, porque a oração é esse elo de ligação entre nós e o Pai. Nos conecta a Ele. O crente que ora, ele não só está comunicando, né, a sua vida a Deus, mas Deus também está se revelando através da oração. É uma comunhão íntima do crente com Deus, se passa através da oração.
Então, quando fala para que sejais havidos por dignos, não significa que alguém pode merecer a salvação por mérito próprio, mas está falando de uma necessidade de se manter firme na fé, de modo a escapar dos juízos que virão sobre o mundo. Tá? Que isso fique bem claro. A promessa final é gloriosa. Aqueles que forem encontrados fiéis estarão de pé diante de Cristo, né? Ou seja, eles vão estar na presença do Senhor quando ele voltar em glória. A conclusão dessa mensagem, né, onde eu quero levar você ao entendimento, é que o Senhor ele nos chama a viver uma vida sóbria e vigilante. Os cristãos, eles precisam tomar muito cuidado. A mente do crente precisa estar ligada lá no céu. E também nós não podemos nos deixar levar pela embriaguez, pelos esses prazeres que fica nos sufocando, assim como a ansiedade da vida. O perigo não está nas distrações mundanas, mas no esfriamento espiritual que pode nos tornar insensíveis à iminência do retorno de Jesus. O tempo se esgota e o laço se fecha sobre o mundo desprevenido. Enquanto muitos estão ocupados com seus próprios interesses, o dia do Senhor chegará repentinamente e somente aqueles que estiverem vigiando e orando estarão em pé diante do Senhor. Vigiai e orai, sem negligenciar esse chamado, para que você não seja surpreendido e envergonhado, não só diante de Deus, mas diante do mundo. Aqueles que vão ficar, que não forem para o arrebatamento, essas pessoas vão se sentir muito envergonhadas. Então, aqueles que perseverarem na fé, no temor do Senhor e na santidade serão guardados para a grande reunião com Cristo. Então, não deixa que nada pese o seu coração. Seja fiel ao Senhor, sempre em oração ao Pai, para que aquele glorioso encontro com Jesus você possa estar presente. Porque essa é a frase, esse é o cântico dos fiéis. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.